pessoal, no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 3 graphic novels que eu gosto muito e todas elas são autobiográficas, ou seja, os autores escreveram sobre as suas próprias vidas. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês a HQ que me introduziu nesse mundo literário diferente, que é a Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Essa HQ foi uma das primeiras que eu comprei. Eu tive uma ressaca literária muito grande há um tempo atrás, eu senti que eu precisava ler alguma coisa diferente. E aí eu comprei essa graphic novel. Acho que durante o vídeo eu vou me confundir um pouco, às vezes eu vou falar HQ, que é histórias em quadrinhos, às vezes eu vou falar graphic novel, mas para deixar bem claro, esse tipo de leitura, graphic novel, ela é uma história única, ou seja, não é como os quadrinhos ou mangás que saem volume 1, volume 2, volume 3, a mesma história. Ela geralmente é única, tem uma edição assim um pouco mais premium, digamos assim, né? Tem um papel melhor, uma capa mais elaborada, uma qualidade de impressão melhor do que geralmente tem os mangás ou as histórias em quadrinhos. Então, voltando aqui à história do Pílulas Azuis, esse autor ele vai documentar aqui a história da vida dele, de como ele conheceu a esposa, de como ele descobriu que ela tinha uma doença, né? Como ela foi acometida pelo HIV. E essa HQ, mais do que tudo, mais do que toda essa atmosfera da doença e tal, ela mostra que realmente o amor é transformador, que ele pode vencer qualquer tipo de dificuldade. Então é muito bonita a forma como ele coloca aqui, os sentimentos que ele desperta, os sentimentos que ele consegue ali passar para o papel. E ele mostra isso tudo de uma maneira muito diferente, muito criativa. Eu já vou adiantar que essa não é uma leitura para crianças, eu não recomendo, é uma história adulta, né, uma graphic novel adulta. Então, é importante ressaltar também que essa leitura foi um divisor de águas aqui em casa, né? O meu noivo, Adilson, ele é uma pessoa que não costuma ler muito, mas depois que ele leu Pílulas Azuis, ele passou a se interessar muito mais pela leitura e ele já leu várias HQs, mangás, graphic novels que eu nem li ainda, ele já leu, incentivado por essa leitura. Então eu acho interessante para as pessoas que nunca leram nada do tipo começar com isso aqui, mas não é para criança. Outra HQ que eu recomendo foi uma leitura que eu fiz recentemente, que é a Maus. Essa leitura ela foi bem interessante porque eu já tinha algum tempo essa graphic novel, e ela fala sobre o Holocausto, né? Como eu já li muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial ou o Holocausto, eu fiquei com um pouco de receio, eu achava que não ia ter nada novo, que não ia ser tão diferente das coisas que eu estava acostumada a ler, porque a gente sabe que o Holocausto foi um episódio lamentável, horroroso, que aconteceu na história do mundo, não digo só lá da Alemanha, dos judeus, é uma coisa muito triste que mancha a história do mundo. E obviamente há muitos documentários, há muitos livros com histórias que são ali histórias transcritas desses sobreviventes. Então, Maus é a história do pai do autor, né? Então, o Art Spiegelman, não sei se é assim que fala o nome dele também, ele desenha aqui e conta a história do pai dele, como o pai dele conseguiu sobreviver a esse episódio terrível. E o interessante é que ele não pinta somente a figura do sobrevivente, ele vai traçar aqui também um perfil do ser humano, daquela pessoa que o pai dele se tornou, daquela pessoa que o pai dele era, e de como ele conseguiu seguir em frente mesmo com essas cicatrizes. Então a gente percebe também que o autor aqui, ele leva essa história como uma parte da vida dele, como uma sombra na vida dele, que sempre esteve ali, mas que nunca foi comentada tão abertamente pelo pai. Então ele vai fazer essa obra, ele vai contar essas conversas com o pai e vai documentando também tudo que o pai diz. É bem interessante, ele mostra de uma forma completamente diferente de tudo que eu já li a respeito, e é um quadrinho assim, tem um traço muito forte, ele é bem sombrio, e aqui é legal mostrar que os judeus são representados pelos ratos e os nazistas os gatos, ou seja, é aquela eterna briga dessas duas raças que vivem em pé de guerra, né? E no primeiro momento eu achei que
todo o grafismo e as letras são um pouco pequenas, né? Tem um traço grosso aqui, como eu posso mostrar pra vocês. Mas assim, não atrapalhou a leitura, eu achei que foi uma leitura rápida, muito esclarecedora e muito diferente, porque a graphic novel, as HQs, os mangás são leituras mais divertidas, são leituras diferentes. Então, bom, eu indico para todo mundo que queira saber um pouco mais sobre o Holocausto, uma outra visão a respeito, e também do que o ser humano é capaz de fazer com o outro e de como o ser humano também consegue se livrar de situações terríveis. Acho que vale muito a pena. Essa HQ sai pela Quadrinhos na Companhia, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras, e tá sempre à disposição na Amazon, na Saraiva. Pelo menos até então não estava esgotado há um tempo atrás. Sempre aparece na promoção, então vale a pena adquirir. Agora, minha última dica é uma graphic que eu gosto muito, assim, provavelmente dentre todas que eu já li, ela tá aí, não sei se em primeiro lugar, porque tem muita coisa ainda que eu preciso ler, né, mas deve estar aí entre as 3 melhores graphic novels que eu já li. E, gente, é a Persepolis, da Marjane Satrapi. Ela é uma quadrinista iraniana. Ela conta aqui nessa HQ como foi crescer nesse Irã, que antes tinha um regime, era de uma forma, e aí os xiitas entraram com uma rigidez política e religiosa, mudou completamente a vida dela, né? É interessante pautar aqui que a Marjane, ela mostra que a família dela, por ser oriental e ter esses costumes, né, que a gente vê na televisão, às vezes a gente acha que é um povo fechado, um povo que segue à risca aquela cartilha, realmente na vida pública segue, mas que há pessoas como a família dela que não concordam com esse regime, que tem pensamentos modernos, pensamentos um pouco mais liberais, e é interessante que ela é uma mulher que se impõe, de muita opinião, e que a gente percebe que muda a nossa visão a respeito das famílias orientais, das famílias que vivem sob esses regimes rigorosos de religião ou de política, e que há mulheres que, assim como ela, que mesmo nessas condições têm voz, precisam ser ouvidas e que têm a coragem de expor as coisas que estão erradas, né? Não é do mesmo país, né? Mas, por exemplo, a Malala, né? Que se impôs para ir à escola, ter acesso à educação, e luta hoje para que as meninas tenham acesso à educação. A Marjane não é muito diferente disso, não. Embora as pessoas não a conheçam como uma grande ativista, só Persepolis por si só já é uma obra de muito empoderamento, é uma obra muito libertadora, é uma obra muito divertida. Ela utiliza de sarcasmo, ela é muito irônica, ela é muito debochada em algumas situações aqui. E eu acho que vale muito a pena conferir. Também tem o filme de Persepolis, virou um filme, é uma animação, tá disponível no YouTube pra assistir, que também é muito legal. Acho que todas as meninas deveriam ler Persepolis, todos os meninos também, né? Não tem dessa. Todo mundo deveria ler. É muito interessante, tem dados históricos aqui. Hoje a Marjane, ela vive na França, ela não vive no Irã. E vale a pena conferir essa obra dela. E aproveitando, né, esse momento, vou apresentar outra obra que foi lançada aqui no Brasil, outra obra dela, que é Bordados. E é uma graphic novel bem pequenininha, bem menorzinha, onde ela vai contar alguns encontros que aconteciam na casa da avó dela no Irã, e um encontro só de mulheres, onde elas discutiam assuntos domésticos ou exclusivamente do universo feminino, e são relatos muito divertidos, são histórias hilárias, tem coisas aqui absurdas, então vale a pena conferir também. Também sai pela Quadrinhos na Companhia, assim como o Maus, os dois são do selo da Companhia das Letras de Quadrinhos. E eu indico pra vocês, às vezes as pessoas imaginam que, nossa, quadrinhos ou graphic novels ou mangás são coisas para adolescentes, mas não tem nada a ver. Todas essas obras que eu mostrei pra vocês, elas não são infantis, elas são para um público assim, mais jovem ou adulto, então assim, não são para crianças.
Então, para vocês que querem uma leitura mais divertida, uma leitura dinâmica, uma leitura diferente, vale a pena entrar nesse universo das graphic novels. Tá saindo coisa muito boa, né, nesse mercado editorial, vale a pena conferir. Vou trazer para vocês nas próximas oportunidades mais dicas de graphic novels, que eu tenho aqui algumas coisas bem boas em casa, algumas coisas maravilhosas que todo mundo deveria ler. Então, esquece esse preconceito literário de que história em quadrinho, enfim, é para adolescente ou para criança, que não é, gente. É uma leitura prazerosa, vocês vão descobrir aí outros caminhos, outras histórias. Essas daqui principalmente têm aí uma mensagem mais profunda, mensagens de vida, coisas que realmente aconteceram. Então vale muito a pena pegar uns minutinhos e utilizá-los na leitura dessas obras. Obrigada. Agradeço a todos que estão vendo esse vídeo e a gente se vê numa próxima.